Por favor, lá no livro de Marcos, capítulo de número 16. Marcos capítulo 16, versículo de número 7. Marcos 16, versículo de número 7. Amém? Os irmãos acharam? Glória a Deus. Eu aguardo os irmãos. Marcos capítulo 16, versículo de número 7. Aleluia. A palavra do Senhor diz assim: Mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galiléia. Lá o vereis, como ele vos disse. Amém? Senhor, no nome de Jesus, nós pedimos nesse momento esclarecimento da sua palavra, que o Senhor nos ajude a compreender os caminhos, aquilo que o Senhor tem para a sua igreja. Creio que para essa noite o Senhor preparou uma noite de cura, uma noite de libertação, uma noite de podermos nos limpar do nosso sentimento, dos nossos erros, das culpas que trazemos. Que essa palavra sirva a Deus da maneira como o Senhor quer, para nós termos esse direcionamento que vai deixar a sua igreja mais leve, mais limpa, mais pura e pronta para continuar a caminhar até o dia da sua vinda, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Glória a Deus. Você pode se sentar, glorificando o nome do Senhor. Amém. Irmãos, eu queria falar com a igreja hoje, a respeito dessa palavra. É algo que, com o tempo, quanto mais tempo de vida, mais nós somos propensos a cair nesse erro, né? Até pelas as coisas, as situações ao qual nós vamos sendo expostos ao longo do tempo, né? Uma pessoa que tem pouco tempo de vida, é claro que ela vai ser exposta a menos situações. Quanto mais tempo, mais a pessoa vai vivendo, mais situações vão acontecendo, e com isso, mais chances da gente passar por esse versículo que nós estamos lendo aqui, né? Como você leu comigo, a palavra do Senhor diz: Mas ide dizer aos seus discípulos e a Pedro, e grave esse pedacinho aqui, irmãos, e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galiléia. Lá o vereis, como ele vos disse. A palavra do Senhor aqui nesse momento, ela está falando da ressurreição do Senhor, a ressurreição. E o texto em si, a partir do verso 1, ele vai dizer, né, que as mulheres foram lá até o túmulo do Senhor, e uma grande pedra havia sido removida, né? Os guardas ali o alertaram, dizendo que havia tido um acontecimento, e aquelas mulheres ficaram impactadas com aquela notícia. E a ordem para ela era: olha, vai e avisa a galera sua aí, avisa os discípulos. Mas tem um X da questão aqui, quando ela fala: avisa seus discípulos e também a Pedro. Por que Pedro fica separado ali, né, numa classe especial praticamente de discípulos? Por que só o nome dele foi mencionado? Pela culpa que Pedro sentia. Pela culpa que Pedro sentia. O contexto não é muito favorável para Pedro, né? Eu separei alguns versículos aqui, como no livro de Marcos, capítulo 26, Mateus 26, 56. A Bíblia não diz que foi só Pedro que abandonou o Senhor. Olha o que está escrito lá: Mas tudo isso aconteceu para que se cumpram as escrituras dos profetas. Então, todos os discípulos, deixando, fugiram. No momento da crucificação, né, os discípulos seguiram Jesus, mas quando, depois da traição de Judas, ele é levado, os discípulos o abandonam. Naquele momento da peregrinação, a Bíblia diz que um tal um sirineu ajuda Jesus a levar a sua cruz até um certo período do tempo, e não era ali praticamente um dos 12 escolhidos, era alguém que foi pego ali na hora de surpresa, né? Os irmãos lembram do relato, aonde eles estavam procurando os discípulos, e cada um, de certa forma, se esquivava, né? Pedro mesmo foi um daqueles que por 3 vezes negou o Senhor. Ora, mas não sou eu não. Mas ali está um que eu não, também não sou. Ou seja, de certa forma, todos carregavam um certo tipo de culpa. Mas
O fato é que o amor imenso de Jesus não foi, não usou isso como pretexto para abandoná-los, para falar assim, não, você errou comigo, agora também não quero mais saber de você. Não. Mas quantas vezes nós erramos e sempre vamos errar, e essa culpa fica um monte, né? Um monte. Nós erramos, nós pecamos, nós cometemos as nossas transgressões, e nós vamos ficando assim como Pedro, levando aquela culpa, carregando aquele negócio, carregando aquela mágoa, aquela tristeza, aquela depressão profunda. Por quê? Porque erramos, porque pecamos, porque falhamos. Mas esse texto, ele nos dá um bálsamo nessa noite. Ele mostra para nós que enquanto houver a graça operando no nosso meio, ainda assim haverá um Deus em busca do seu povo. Aleluia. Amém? Não importa o erro. Irmão, você está pregando aí, isso aí chama hipergraça. Não chama não. É a graça mesmo. A hipergraça, irmãos, basicamente ela diz assim, que Deus chama do jeito que você é, que você não precisa mudar. Isso é hipergraça. Num contexto bem genérico, né? Mas a graça do Senhor, ela entra nesse contexto, que o Senhor nos ama, da maneira como nós chegamos a Ele, com os nossos erros, com as nossas falhas, com as nossas transgressões, mas Ele pede para que nós renunciemos a tudo isso. Não é assim? Que nós venhamos a matar o nosso eu, a matar as nossas vontades e vivamos para Ele. É isso que Ele pede para nós. Nós vemos no texto de Lucas capítulo 22, no verso 31, está escrito assim: disse também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás nos pediu para você andar como trigo, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, confirma a teus irmãos. E ele lhe disse: Senhor, eu estou pronto a ir contigo até a prisão e a morte. Mas ele lhe disse: digo-te, Pedro, que não cantará o galo antes que 3 vezes, negues que me conheces. Você já imaginou uma situação dessa com a gente? Você imagina a vergonha, né? A vergonha que a gente passaria. Eu estava lá, o homem, Jesus pregando, a gente ali junto. Eu falei para ele que eu iria até o limite, né, da situação, que é uma causa de uma prisão e até mesmo a morte. Mas por muito menos eu vendi ele. Por muito menos eu neguei o nome dele, por muito menos eu o entreguei de certa forma, porque neguei que conhecia. E ele, quantas vezes fez com que a palavra dele se cumprisse na minha vida? Talvez Pedro naquele momento passou tudo isso na cabeça dele. Nossa, olha, eu fui fraco, eu errei, eu pequei, falhei, prometi muito e entreguei pouco. Era basicamente a expectativa e a realidade, né? A expectativa era um super crente, disposto a ir até o mártir, até o sangue, até a morte, até a cruz, mas caiu por muito menos. E a vida do ser humano, ela é basicamente levada dessa forma. Na nossa mente, nós vamos ir muito além. Nós vamos fazer, nós vamos obedecer, vai acontecer, mas a gente cai por muito menos. Não é assim? A gente cai por muito menos, a gente falha por muito menos, a gente nega a Cristo por muito menos. Lembra do texto de Tito? Vira e mexe, eu menciono ele aqui, né? Nós falamos que conhecemos a Deus, mas nós negamos isso pela maneira como agimos, assim como Pedro. Mas esse texto ele não está aqui à toa. Jesus não menciona Pedro na pregação, a Bíblia não relata o nome de Pedro separado dos outros discípulos à toa. Por quê? Porque até então ele era o que mais havia errado. Ele era o que contemporaneamente ali era o que tinha cometido uma falta muito grave. Ele tinha entendido, ele tinha falado ali na hora que ele iria até a morte. Mas Jesus falou para ele assim: Pedro, o que você está falando não é verdade. Antes que o galo cante,
E não é o galinho que a gente conhece, né? O que fica cantando lá, não é esse. Antes que o galo cante 3 vezes, Pedro, você já vai ter me negado. As coisas não vão ficar boas para vocês, Pedro. Mas, Jesus não falou que ele estava desqualificado. Jesus não falou que ele não servia mais. Jesus não falou para ele que depois daquele momento ele não precisava procurar mais ele. Você vê isso no texto? Não. Jesus só avisa ele, Pedro, você não é tudo isso que você está achando que é. Você não é todo esse crente fervoroso que você está demonstrando. Você vai vacilar. Você vai cometer erros. Mas a Bíblia diz que quando Jesus ressuscita, o texto é claro. Quando a Bíblia nos diz assim: avisa seus discípulos e a Pedro. É Jesus falando assim: Pedro, eu sei do seu erro, eu sei que você errou, eu sei que você é falho, mas você não é descartável. Você não é descartável. E nenhuma alma é, irmãos. Nenhuma alma é descartável. Nós achamos que é. Até a nossa alma. Nós achamos que chega num certo momento, Jesus meio que cansa de perdoar, né? Não, Jesus já cansou de mim, já falou de me perdoar, eu carrego a culpa. Irmãos, para de se matar com coisa que é da sua cabeça. Uma vez eu estava conversando com a minha esposa, uma situação estava acontecendo aí, e pensa dessa forma aqui, irmãos, ó. A Bíblia é a nossa regra de fé. Amém? Amém. A Bíblia é a nossa regra de fé. A nossa mente, como diz o texto, deve ser cativa à palavra de Deus. E é ela quem dita as regras, não somos nós. Não somos nós. Quando nós pensamos alguma coisa a respeito de um irmão, a respeito da igreja, a respeito de Deus, ou até mesmo de nós temos que ir para dentro da palavra para ver se aquilo tem concordância. Porque a gente às vezes tem uma síndrome de querer nos rebaixar ainda mais. A gente já não é lá muita coisa. E aí às vezes a gente começa a colocar mais peso ainda. A gente erra, a gente vai, pede perdão, conserta, enfim, mas parece que na nossa mente a gente não foi perdoado. A gente não foi perdoado. E a gente carrega uma culpa que ninguém coloca sobre nós, que Deus não coloca sobre nós, mas nós colocamos. Nós colocamos. Andamos às vezes com a mente cheia de coisa, cheia de seta inflamada, com a mente pesada, com aquela coisa assim: nossa, aquele irmão está olhando para mim porque ele sabe que eu errei, mas eu já pedi perdão para Deus, e ainda assim eu me sinto culpado. Como resolver isso? Como que resolve uma situação dessa? É só uma profunda reflexão do que a Bíblia diz sobre nós. Sobre nós, como Deus age com isso. O Provérbios diz que aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia. Mas a gente não entende assim. Às vezes a Bíblia entende assim: que aquele que confessa e deixa fez isso à toa. Que Deus continua lá, né, martelando o nosso pecado em nós. E não é. O ser humano age assim. Você pode confessar, irmão, seu pecado. O mundano, né? Aquele que não teve o coração transformado. Você confessa, você pede perdão, você ajoelha, você manda flor. Mas não, ele sempre vai falar assim: tá fazendo isso, mas né, já caiu, já fez isso, já fez aquilo. Mas a gente acha que Deus vai agir assim também. E não vai. E não vai. Esse texto prova isso. Pedro negou. Pedro prometeu alguma coisa e fez outra. Mas na ressurreição Jesus fala para ele: chama Pedro também. Chama Pedro também. Mostrando a graça e a misericórdia. Mostrando que ainda que tenhamos erros, falhas, o Senhor ainda está conosco. Amém? E está em busca que nós venhamos a Ele e falamos: Senhor, eu errei, Senhor, me perdoe, me ajude a me livrar dessa tristeza. Já não basta tanta coisa que a gente enfrenta, irmão. Nós vamos aí, por isso tantas vezes o uso excessivo de medicamento para tirar o quê? Culpa. As pessoas colocam aquilo que carregam dentro do coração
Ao invés de expor para que Deus as perdoe, não. Nós vamos maquiando aquilo. Nós vamos maquiando. Tá tudo bem, irmão, tá tudo tranquilo. Não, às vezes não tá. Às vezes não tá bem. Às vezes nós andamos, e com a mente, e com a culpa, e porque eu fiz isso, e porque o Senhor não me perdoou, e eu continuo fazendo isso. Irmão do céu, essa culpa nós não devemos mais carregar. O Senhor já carregou. A Bíblia diz claramente que Ele pagou com sangue pelos nossos pecados. Amém? Ele já pagou. Agora nós andamos com aquilo, com aquele peso e com aquela angústia, mesmo sabendo que o Senhor levou sobre Ele todas as nossas enfermidades, todas as nossas mazelas, e Ele nos dá salvação por isso, porque Ele pagou o preço da nossa alma. Amém? Amém. O texto aos Coríntios, Paulo escreve assim, 2 aos Coríntios capítulo 2, verso 5. Ora, se alguém causou tristeza, não fez apenas a mim, para que eu não seja demasiadamente áspero. Digo que em parte a todos vós, basta-lhe a punição pela maioria, de modo que deveis, pelo contrário, perdoar-lhe e confortá-lo, para que não seja o mesmo consumido por excessiva tristeza. O texto aqui está falando de repreensão, de exortar e de disciplinar o irmão que erra. Mas Paulo, basicamente, resumindo aqui, ele está falando assim: o irmão que errou deve ser punido somente pelo que ele fez, e depois de punido, acabou o problema. Amém? E depois de punido, acabou o problema. Por quê? Vocês devem tratá-lo de maneira que ele se sinta perdoado, de maneira que ele haja, que ele se sinta confortável recebendo esse perdão, e também que ele possa continuar no ambiente de alegria dentro da igreja. Por quê? Porque ele sabe que ele foi perdoado por Deus através do tratamento que ele tem naquele momento da igreja, e também para que esse irmão não se sinta rejeitado, para que não vá sobre ele uma excessiva tristeza. Se a Bíblia está relatando que existe o caso de algum irmão passar por excessiva tristeza porque ele cometeu um erro, quem é que vai ajudar? A igreja, os irmãos, fazendo com que aquele irmão receba a punição necessária. Sim, receba a disciplina, seja exortado, seja corrigido, porém morreu a nota ali, né? Morreu o problema ali. Aquele irmão continuará sendo acolhido, deverá ser consolado, confortado, e que ele se sinta perdoado. Mas o problema é quando o próprio irmão não se sente perdoado. Está dentro da igreja, está tudo bem, está tudo certo, mas ele fala assim: nossa, olha que perfeição que é essa igreja. Eu sou a ovelha negra daqui, eu sou o único que não presta no meio desse povo tão santo. Irmão, meu Deus do céu, você deve ser o primeiro a buscar perdão. Mas detalhe, e grave bem isso, não deve ser um perdão falso. Não deve ser aquele negócio mais ou menos assim: eu errei com a irmã Exília, mas eu já pedi perdão para Deus, está tudo certo? Não está, não. Não está, não. Você errou com a irmã Exília, a primeira atitude é consertar com o ofendido. Amém? Consertou com o ofendido, você conserta também depois com Deus. Ou conserta com Deus primeiro e depois com o ofendido. Fato é, as duas áreas devem ser consertadas, para que Satanás não ganhe brecha. Irmão, e o que tem de crente dando brecha para Satanás nessa hora? Ele vai, ele erra, ele comete pecado, depois ele chega na igreja e fala: Senhor, me perdoe, eu falhei com o irmão. A Bíblia fala uma coisa muito importante a respeito disso, até relacionado ao dízimo e oferta. Gente bem, dizima, né? Enche o gasofilaço da igreja de dinheiro. Aí você vai mas irmão, minha vida não está indo para frente, não. Mas será que não é porque você está cheio de culpa aí no seu coração para liberar o perdão, para perdoar alguém também? Às vezes é isso. A Bíblia diz que se você for levar a oferta à frente e lembrar que pode haver algum irmão com problema com você,
E se tiver na sua alçada para resolver esse problema, você deve resolver com ele primeiro e depois trazer uma oferta. Por que será? Porque devemos fazer isso com o coração brando, coração quebrantado, coração livre de culpa, livre de engano, livre de mágoa, para que assim o Senhor receba a nossa oferta. Quando, lá em Mateus capítulo 11, 28, a Bíblia diz assim, ó: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Esse contexto hoje, para muitos, ele é divergente, porque não se vê mais as pessoas testemunhando isso, né? Olha, irmãos, eu estava aflito, eu errei, eu cometi muita coisa errada, mas eu vim até Cristo e Ele me aliviou dessa dor, desse sentimento ruim. Você já viu alguém testemunhando assim? Eu, particularmente, eu nunca vi. Mas o que a gente mais vê hoje? Nossa, irmão, olha, como um negócio, eu comprei um remédio, ou eu fiz uma coisa, ou como eu ouvi essa semana, né? Eu estava muito depressivo, com muitos problemas, muita coisa, aí eu comecei a fazer uma dança e me ajudou muito. Agora eu fico bem quando eu faço. Mas peraí, isso não é uma resolução de problema. É como se você estivesse prestes a pular do avião, o avião está para explodir, aí eu vou pular do avião, você vai pular do avião, eu vou e te dou um paraquedas furado. Você vai pular, né? De certa forma você vai ali resolver uma parte do seu problema. Mas vai resolver todo? Não, porque o paraquedas está furado. Você vai se esborrachar do mesmo jeito no chão. E isso é o que acontece. Quando só o Senhor pode livrar a nossa alma, o nosso espírito, das dores, da angústia e dessas culpas, e nós vamos e colocamos isso em outras coisas. Não vai adiantar. O Senhor falou, é para mim que vocês têm que correr, não de mim. Tem uma diferença. Uma coisa é eu correr ao encontro do irmão Alexandre, e outra coisa é eu ir de encontro. Uma é confronto, a outra é união. Eu vou ao encontro do irmão Alexandre, eu vou encontrá-lo. Eu vou de encontro, eu vou confrontá-lo. É oposição. Então nessa noite nós queremos abrir o entendimento da igreja da seguinte questão: que devemos parar de nos culpar. Mas entenda bem isso aqui. Eu não estou dizendo que você deve se parar de se arrepender. É parar de se culpar depois que se arrepende. Você não se arrependeu? Você não pediu perdão para Deus? Largue essas bolas sabe aqueles presos que usa antigamente, que tinha, né, aquelas bolas de ferro na perna para não poder movimentar? Tem muita gente dentro das igrejas sofrendo, irmão, sofrendo, porque às vezes o casamento deu errado, aí a pessoa passa a vida inteira amargurando aquilo. Às vezes deu um problema com o filho, o filho desviou, ela passa a vida inteira carregando aquele problema com o filho. Às vezes é uma situação onde ela tomou uma atitude errada que não deveria, ela passa a vida inteira carregando isso aí. E a gente conversa com os irmãos e a gente vê que é assim mesmo. Aí, irmão, eu não posso fazer, não dá para ser, eu não posso ir para lá, eu não posso tomar atitude X, por quê? Porque pelo que eu fiz no passado, eu não posso agir assim. Irmão, irmãs, se livrem dessas culpas. Tem um estudo, isso é psicologia, que parece que 83 ou 87% daquilo que nós pensamos de problemas e que achamos que as outras pessoas pensam da gente, ou coisas que nós projetamos que vai acontecer, na verdade não acontece. Sabia disso? E isso é verdade. Quantas coisas que você já planejou na sua mente? Não é, meu Deus, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo lá, que nunca deu nada. Isso é estudado e em números dá coisa de mais ou menos aí 85% daquilo que pensamos a respeito das coisas não acontece. Mas nós colocamos tudo isso na nossa mente, achando, e colocamos contra nós e falamos, não, eu estou passando por aqui, essa aí, essa Bíblia olhou torto para mim, ela está sabendo de alguma coisa sobre mim. A pouco não está nem azul, cara, do Brasil que está acontecendo comigo, né? Não está nem pensando. E às vezes acontece assim mesmo. O irmão lá me trata diferente, acho que ele está com algum problema comigo. Não, irmão, para de, né? Irmão vítima, irmão vitimudo. Tudo ele gosta de. Não, irmão. Não se engane, não se engane com pouca coisa.
Entenda, saiba quem você é, saiba que Deus te perdoa, guarde o seu momento de comunhão com Deus, e se alguém lhe pensar mal de você, não se sinta culpado, porque na verdade, irmão, poucas pessoas vão pensar bem de nós, e isso é verdade, pouquíssimas. Alguém não vai gostar de você pelo jeito que você anda, né? Uma vez eu vi a mulher do cidadão falar, né? Comentar assim, olha, o jeito que ele anda me irrita. Falei, meu Deus, né? Que amor todo. O jeito que meu marido anda me irrita. Imagina, irmão. Você vai falar isso? Mas tem partir de hoje você não come mais aqui em casa. Tá de brincadeira? O jeito que eu ando. O outro. E são pequenas coisas. Agora, isso não deve acontecer. São situações extremas. Mas, a grosso modo, o rapaz ia mudar o jeito de andar para agradar a esposa? Não ia, né? Quase 50 e poucos anos andando do mesmo jeito, ele não ia mudar o jeito de andar para poder agradar. Mas o fato é que a gente às vezes traz para nós culpas que não são nossas. Culpas que não são nossas. Olha só esse texto aqui, ó. Atos capítulo 3, verso 19, o Senhor diz assim: arrependei-vos, portanto, e convertei-vos, para que assim sejam apagados os vossos pecados. Existe um caminho muito simples de ter os seus pecados apagados, sabia disso? Não importa qual seja. Não importa qual seja. Irmão, eu era ladrão. Irmão, eu tinha um passado muito sujo que eu tenho até vergonha de contar. Até esses entram nesse texto aqui. Se arrependa desses pecados. Sinta vergonha. Se arrepender basicamente é isso, sabe, irmãos? A gente fala arrependimento e fala assim, mas como é que é isso? É você se envergonhar do que você fez e não fazer mais. Isso é arrepender. Se você se envergonha e faz de novo, você tem remorso. Remorso, não é arrependimento. O arrependimento é quando você para de cometer aquele pecado do qual você se envergonha de ter cometido. Isso é arrependimento. Você sentiu esse sentimento? Você teve? É por isso que às vezes as pessoas passam anos dentro da igreja sem se arrepender, porque nunca sentiram vergonha do pecado que cometeu. E está tudo certo. Não, está tudo errado. Arrependei-vos. Amém, irmão? Me arrependi. Sinto vergonha do crente, da pessoa que eu fui no passado. Você sente vergonha, irmão? Amém. E agora? Você se converte agora para o Senhor. O que é converter para o Senhor? Você já estava num caminho totalmente errado contra Deus. Você para no momento, você se encontra com Deus e fala, nossa, esse caminho não era o que Deus queria para mim. O que você vai fazer? Sentir vergonha daquele caminho que você estava assumindo, que estava tomando, e você se converte para o Senhor agora. A Bíblia diz que aquele que se constitui amigo de Deus, se constitui inimigo do mundo. Então você vai deixar as coisas de lá e vai andar por aqui. Mas você era aquele né? Que gostava de passar os outros para trás. Eu era aquele hoje eu não sou mais. Amém? Eu era aquele Então quando você age dessa maneira, a Bíblia diz aqui em Atos que os seus pecados são perdoados, são apagados. Ou seja, não existe mais, né? Imagina eu pego aqui, não a caneta, né? Mas a lápis, escrevo alguma coisa aqui, te dou uma borracha, você vai apagar. Mas tem alguma coisa escrita aqui depois? Não. Por quê? Porque acabou. Acabou. O famoso tetelestai, né? Está consumado. Não existe mais esses pecados. Atos capítulo 11, verso 21, a palavra do Senhor diz: a mão do Senhor estava com eles, e muitos creram e se converteram ao Senhor. Ou seja, houve aqui o apagão dos pecados, a extirpação desses pecados. Quando as pessoas se convertiam, os pecados eram apagados. Isaías 55, verso 6, a Bíblia diz também para nós: procurai a Yahvé enquanto é possível encontrá-lo, invocai-o enquanto ele está próximo. Vamos até ver esse texto perdido nesse meio aí, que é a única forma da gente se livrar dessas culpas, é procurando Deus. É procurando Deus, se acertando com Deus, e aí você vai ter paz no seu coração, para poder, mesmo que venha alguma seta do inimigo para te acusar de coisas do passado, você vai falar assim: não, eu sei da minha identidade, eu sei quem eu sou. Amém? Eu sei quem eu sou, eu sei da minha vida com Deus, e você não tem nada que se intrometer com isso. A gente vive em paz quando a gente sabe quem a gente é. Agora, se a gente não sabe,
e a gente também não está em paz com Deus, meu irmão, qualquer pensamento que possa existir já vai colocar a gente para baixo. Nossa, lá o irmão e já está querendo me acusar de coisas que eu fiz no passado. Não devemos ser assim, antes que as nossas transgressões sejam apagadas por Deus. Jeremias, no livro de Lamentações, capítulo 3, verso 40, ele fala assim, esquadrinhemos os nossos caminhos e provemos-los, e voltemos para o Senhor. Então você vê que toda a instrução a respeito da palavra de Deus, ela é desenvolvida nesse sentimento de pecado e culpa e tristeza, porque todo pecado, momentaneamente, parece surtir um efeito de alegria, mas ele no final ele leva uma tristeza profunda, né? Eu acredito que os irmãos já devem ter ouvido isso, né? Pessoas que passam a vida fazendo as coisas erradas, geralmente é assim, irmão, isso aí eu sou feliz na hora, mas depois quando eu vou para casa, a minha mente é só Deus na causa. Parece que eu estou feliz, mas na verdade eu não estou. Eu faço isso para tentar estancar um sangramento, mas na verdade está sangrando mais ainda. Por quê? Porque só Deus é capaz de tirar isso de nós. Só Deus é capaz de limpar a alma, só Deus. E é por isso que ele fala, esquadrinhe os seus caminhos, prove se esses caminhos estão te levando para um lugar de cura, um lugar saudável. E se não, volte para mim, volte para o Senhor. Mas a grande maioria não faz isso. Não faz isso. Ao invés de voltar para Deus, se distancia ainda mais. Ao invés de buscar o Senhor enquanto se pode achar, foge do Senhor enquanto dá. Foge do Senhor. Foge do Senhor. Muitos desviam, muitos saem da igreja. Mas porque eu errei, porque eu pequei. Tá, mas a igreja é lugar de pecadores. A igreja é lugar de pecadores. Mas qual a diferença? É que aqui nós somos lavados e remidos pelo Senhor. Aqui o Senhor lava a nossa alma. Aqui Ele tira toda a sujeira. Aqui Ele purifica a nossa mente. Aqui Ele apaga os nossos pecados e tira as nossas culpas. Amém, irmãos? Glória a Deus por isso. Um exemplo disso eu quero dar a respeito de um personagem bíblico. João capítulo 8, verso 10 e 11 diz assim: endireitando-se Jesus e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: mulher, aonde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: ninguém, Senhor. E disse Jesus: nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Lembra da história da mulher adulta? Era só ela que tinha errado? Não. Se alguém adulterou, né? Ninguém adultera sozinho. Começa por aí a história, né? Tinham dois personagens, mas pegaram só um. Vai lá. E queriam apedrejar aquela mulher. Levaram ela até o mestre para tentar pegá-la no erro. Aí Jesus, muito sábio, olhou e falou assim: tudo bem. Vocês estão tudo jogando a culpa nela. Falando que ela está errada. Tá. Então vamos fazer da maneira que vocês querem. Quer apedrejar? Então vamos lá. O primeiro que atira a primeira pedra, quem não comete erros. Ele diz que os anciãos, até os mais novos, eles foram se retirando. Porque todos, irmãos, como diz Tiago, estamos debaixo da mesma lei. Todos somos participantes dos mesmos erros. Cada um na sua área, cada um na sua fraqueza. Agora a gente acha que por cometer um erro, por ter o erro X, o erro Y, que Deus não nos perdoa, que nós não temos mais salvação, que Deus nos abandonou. Mas o texto é claro, na ressurreição Deus fala. A Bíblia nos diz: chame também a Pedro. Tira aquele menino daquela tristeza. Tira aquele homem, tira aquele rapaz dessa angústia que ele está carregando. Porque a obra ainda não parou na vida dele. A obra não acabou. Porque nós precisamos, irmãos, limpar a nossa mente dessas culpas. Tirar do Senhor. Que essa palavra possa me libertar. Amém? Que essa palavra possa me libertar. A gente anda e erra e fala: mas eu estou andando tanto com Deus. Mas eu caí de novo, eu falhei de novo. E não era o fato de Pedro? Mesma coisa.
O homem estava lá ouvindo, vendo os milagres, vendo as coisas acontecerem. E como é que ele fez isso? Ele é humano. Ele é humano. O ser humano sempre vai estar suscetível ao erro, por mais forte que ele pareça ser. Mas o fato é que o Senhor não abriu mão dele. E glória a Deus por isso. O texto de Isaías, capítulo 43, verso 25 e 26, diz assim: Eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões, por amor de mim, e dos teus pecados eu não me lembro. Desperta minha memória, entremos junto em juízo, apresenta-te as tuas razões, para que eu possa justificar-te. Irmãos, esse texto ele é muito bonito. Eu lembrava do verso 25, 26 nem tanto. Você viu o que Deus pede aqui, através do profeta? Olha isso aqui, ó. Desperta-me a memória, entremos junto em juízo, apresenta as tuas razões, para que eu possa justificar-te. E aqui só tem uma razão pela qual nós podemos nos justificar diante de Deus. E aí, conforme você vai ler na palavra, você vai, né? Se nós formos apresentar ao Senhor as nossas razões, então vamos colocar aqui vamos melhorar isso aqui. Se a gente chegar diante de Deus com os nossos méritos, não vai colar, irmão. Não vai colar. Você chegar ali com as suas obras, sabe? Senhor, eu faço isso. A gente já tem exemplo que isso não dá certo, através do fariseu, do publicano, né? Lá dentro da sinagoga lá. Então, como a gente é esperto, nós não vamos fazer isso. Não vamos fazer isso. De forma sutil e de bom coração, nós vamos falar para o Senhor o quê? Senhor, não é por mim. Não é pelos meus méritos. Vamos, né, como o Senhor diz aqui, apresenta as suas razões. E a nossa razão para ser justificado é: Senhor, eu creio no sacrifício de Cristo. Eu creio que o Senhor morreu pelos meus pecados. E o fato de eu estar orando aqui é porque o Senhor está tendo misericórdia de mim. Você sabia disso? Que mesmo quando você volta depois de ter pecado, é porque o Senhor incomodou o seu coração. Então, lá em Romanos diz que o homem, quando Deus não ouve a oração do homem, quando Deus o entrega, não tem mais parte com ele, Deus o entrega nas suas paixões. Aquele que deliberadamente sai do caminho do Senhor e descarrilha de certa forma, e ele não sente nenhuma comoção contra Deus, é porque o Senhor o abandonou. É porque o Senhor o abandonou. Agora, se você tem esse sentimento, fala: não, eu errei, mas eu creio que Deus ainda é comigo, que eu vou levantar. Hoje é o dia, ou à noite, né? Hoje é a noite para você fazer isso. Limpar a sua mente, limpar o seu entendimento. Entra junto com o Senhor em juízo e apresenta as suas razões para que Ele possa te justificar. Senhor, eu tenho essas culpas aqui, mas na época eu não conhecia o Senhor. A Bíblia diz claramente que Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Hoje é difícil a gente interpretar isso também. Da seguinte forma: as pessoas passam a vida inteira dentro da igreja e não têm conhecimento da palavra. Aí você não consegue discernir basicamente de bate-pronto se ela é um conhecedor ou não. Olha que dificuldade, irmão, que a gente fica, né? O irmão chega e fala: eu tenho 20 anos de igreja, irmão. Tem 20 anos de igreja? Não, o irmão já é conhecedor. Aí você vai conversar com o irmão, você vê que não, ele não é conhecedor, ele só passou 20 anos da vida dele dentro da igreja. 20 anos, sabe nada, irmão, sabe nada de pregação. Parece que o irmão, assim, ele estava em coma dentro da igreja, né? Ele estava em coma, a mente dele nunca funcionou lá dentro. Impressionante. Mas eu quero dizer para você nessa noite que existe esse livramento de culpa para nós. Amém? Você não precisa andar com esse fardo. Deixe esses fardos aos pés do Senhor, que vale a sua vida com Deus. A partir do momento que você se arrepende e volta para Deus e assume a sua posição com Deus, não importa se foi semana passada que você caiu, não importa se foi semana passada
que você pecou, não importa se foi semana passada que você negou a Cristo. A situação é hoje. Se hoje ouvires a minha voz, não endureça o vosso coração. Amém? Fique de pé em nome de Jesus. Nós vamos orar. Nós vamos orar para que o Senhor faça a obra no meio da sua igreja. Eu, particularmente, eu não quero, e creio que o Senhor também não, que você ouça essa palavra, irmãos, e continue vivendo uma vida de culpa daquilo que aconteceu, daquilo que foi feito, das dificuldades que passou, das atitudes erradas que tomou. Provavelmente você não tinha a maturidade e o conhecimento das coisas como você tem hoje, não tinha como saber aonde as consequências iriam levar, mas hoje você está aqui, talvez já pagou, né, e tem pago um preço alto pelos erros cometidos no passado, mas a culpa você não deve levar mais. Amém? A culpa você não deve levar mais. Você já entregou o seu caminho ao Senhor, agora o caminho é do Senhor. É Ele quem vai te justificar, é Ele quem vai te purificar nesse processo de santificação. Amém? Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, eu oro a Deus para que nessa noite o seu Espírito Santo, a sua graça, a sua misericórdia, meu Pai querido, quantas pessoas, até mesmo dentro das igrejas, se dizem crentes, se dizem que tem fé no Senhor, mas quando o assunto é relacionado aos erros do passado, essas mágoas, essas angústias, prendem as pessoas, impedem essas pessoas de avançar, impedem essas pessoas de crescer. Esses pecados ficam sempre, como diz o salmista, entre elas e o Senhor. Sempre diante dele vai aquela falha, sempre diante dela vai aquele pecado, sempre diante, quando vai orar ao Senhor, o inimigo usa essas brechas e lança esses dardos inflamados. Mas aí você vai orar assim? Mas você vai se apresentar a Deus mesmo com essas falhas, mesmo com esses problemas, e essas culpas, esse sentimento, inibe a pessoa de orar, inibe a pessoa de buscar a Deus. Mas hoje o Senhor se apresenta no meio da congregação e diz: manda chamar os discípulos e também a Pedro. Mesmo que você, meu irmão, esteja em uma profunda tristeza, carregue na sua mente, no seu íntimo, no seu entendimento, um processo de grande erro, e isso tem te feito mal. A Bíblia te dá hoje a carta, o entendimento, e o Senhor testifica disso. Ainda há chance para você, ainda há vitória para você, ainda existe uma porta aberta para o céu voltada para você. E nós vemos nesse texto, e vemos também na vida do apóstolo Pedro, o quão grande esse homem chegou, o quão longe ele foi, porque ele se deixou ser curado por Deus, ele se deixou ser trabalhado por Deus, por intermédio do Espírito Santo. E hoje nós estamos aqui, vendo a exemplo dele, e você também pode crescer, você também pode se livrar dessas prisões que acarretam a sua mente e a sua alma nessa noite. Deixe de lado, busque ao Senhor, e você será salvo. Os seus pecados, as suas culpas serão apagadas, em nome de Jesus. E as palmas do nome do Senhor. Amém? Glória a Deus. Aleluia.